A segunda fase já é uma fase um pouco diferente. É a fase da raiva da pessoa. Aí você começa a pensar assim, mas peraí, o que tá pensando que é? Sabe? Na verdade, nunca me mereceu. Veja o que ele fez comigo, veja o que aconteceu. Assim, é nesse momento, na fase da raiva, que eu sempre digo que acontecem os barracos. É a fase que a gente parece louca. É onde você joga a roupa fora, fura o pneu, risca o carro, quebra as coisas, vai atrás, xinga, faz coisas assim que depois você vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, que vergonha, olha o que eu fui fazer. Faz desaforo, manda mensagem, você posta que tá tudo bem, isso aqui é mais do que o outro se exploda. E essa fase da raiva ela é vivida de duas formas. Ou você externaliza ou você internaliza. Então, quando você externaliza, é que acontece isso. Você manda mensagem, que você xinga, que você fala, o textão, né? E faz o barraco, e briga, e grita, e vai atrás, e quer satisfação, e quer resposta. Isso é externalizar. Ou você internaliza. E aí, quando você internaliza, você não fala nada, você não fala a respeito, mas aí também é uma fase que tem que se estar muito atenta, porque é a fase que aparecem também alguns comportamentos depressivos. Eu não estou falando de depressão, comportamento depressivo, o que é bem diferente. Que é aquela fase que você fica muito triste, que você fica lembrando muito, te dói muito, você olha na casa, você vê a pessoa, você sente falta, é uma fase que dói, mas que você tem raiva, e se você internaliza, você tá lutando contra aquilo, você tá tomada pela raiva, mas ela mistura com saudade também, com saudade, com ver a pessoa, com sentir as coisas da pessoa, mas ela tá assim ainda no processo de raiva. É uma fase que muitas mulheres ficam, e nós profissionais assim ficamos muito atentos para empurrar, para tirar dessa fase, para que avance e que a ficha realmente caia e que o ciclo se complete. Então é muito, muito importante ficar atenta aos comportamentos da fase da raiva. Ele está dentro de um relacionamento, ele não passa as fases do luto. Geralmente, em média, a mulher, ela, no momento que ela sai do relacionamento, ela já vinha passando a fase do luto, ou ela já entra imediatamente, né? E o homem não. Esperado em média de 3 dias a 1 semana para ele começar a enfrentar as fases do luto, de uma forma diferente, com comportamentos totalmente diferentes também. Aí, se diz assim, então ele vai entrar no luto, ele vai voltar para mim. Se passou aí alguns dias e não houve nada que demonstrasse que esse homem entrou pelo menos uma das fases do luto, ele seguiu a vida e ele encerrou o ciclo. Homens são racionais, nós mulheres somos muito emocionais, então os homens são mais práticos, né? Tá, vamos falar das fases então. A primeira fase que a gente deve analisar aqui é a fase da negação. Mas eu acho que eu não passei pela fase da negação. Todas passam. Que fase é essa? É aquela fase que, ainda que você tenha sido você a pessoa que resolveu pôr um fim nesse relacionamento, você vai se questionar. Nossa, mas tudo que eu fiz, tudo que eu abri mão, tudo que eu me dediquei para essa pessoa, e fazer isso comigo é uma dificuldade em aceitar, sabe? A ficha não cai. Ou algumas ainda podem dizer assim, eu não tô nem aí. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, vou viver minha vida, vou aproveitar a partir de agora. E isso é uma negação também. É uma negação. Só que é uma negação trazendo a ideia de que tá forte, que tá tudo bem, que vai sair com os amigos, com as amigas, que vai festar, que vai aproveitar a vida, e que aquela pessoa não merece que você sofra. Mas é uma negação também. Na verdade, está doendo, mas está sendo encarada de uma forma diferente. Qual que é a mais certa? Não há certo, não é errado. Há o processo de cada um,
o emocional de cada um e o momento de cada um. Mas se manifesta de várias formas e tem, assim, várias formas de a gente dizer, tipo, pode acreditar que é temporário, ele vai pensar, vai cair a ficha e ele vai ver, assim, a pessoa que ele perdeu. O comportamento de normalidade. Normal, nós já não estava bem mesmo e ele resolveu seguir a vida dele. Ou minimizar uma situação dizendo assim, não foi bem o término, foi só uma briga. É um jeitinho assim também de negar a realidade do que está acontecendo, né? Uma esperança inabalável, acreditar que a pessoa vai se arrepender, vai enxergar o valor e vai voltar rapidamente, sendo uma outra pessoa, não passa de mágica. Isso também faz parte da fase de negação. Sensação de entorpecimento. É quando você vive assim meio que no automático. Você faz o que tem para fazer, você não consegue sentir exatamente a emoção da perda como se não fosse real. Também faz parte da negação. Ou focar no passado. Essa aqui é aquela coisa de ficar pensando, mas ele falava isso, lógico que ele gostava, que ele me amava, onde será que acabou? A gente vai arrumando desculpas pra gente, né? Mas está negando a realidade. Então essa é uma fase bem interessante, que é importante. A segunda fase já é uma fase um pouco diferente. É a fase da raiva da pessoa. Aí você começa a pensar assim, mas peraí, o que tá pensando que é? Sabe? Na verdade, nunca me mereceu. Veja o que ele fez comigo, veja o que aconteceu. Assim, é nesse momento, na fase da raiva, que eu sempre digo que acontecem os barracos. É a fase que a gente parece louca. É onde você joga a roupa fora, fura o pneu, risca o carro, quebra as coisas, vai atrás, xinga, faz coisas assim que depois você vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, que vergonha, olha o que eu fui fazer. Faz aforo, manda mensagem, você posta que tá tudo bem, isso aqui é mais do que o outro se exploda. E essa fase da raiva, ela é vivida de duas formas. Ou você externaliza ou você internaliza. Então, quando você externaliza, é que acontece isso. Você manda mensagem, que você xinga, que você fala, o textão, né? E faz o barraco, e briga, e grita, e vai atrás, e quer satisfação, e quer resposta. Isso é externalizar. Ou você internaliza. E aí, quando você internaliza, você não fala nada, você não fala a respeito, mas aí também é uma fase que tem que se estar muito atenta, porque é a fase que aparecem também alguns comportamentos depressivos. Eu não estou falando de depressão, comportamento depressivo, o que é bem diferente. Que é aquela fase que você fica muito triste, que você fica lembrando muito, te dói muito, você olha na casa, você vê a pessoa, você sente falta, é uma fase que dói, mas que você tem raiva, e se você internaliza, você está lutando contra aquilo, você está tomada pela raiva, mas ela mistura com saudade também. Com saudade, com ver a pessoa, com sentir as coisas da pessoa, mas ela está assim ainda no processo de raiva. É uma fase que muitas mulheres ficam, e nós profissionais assim ficamos muito atentos para empurrar, para tirar dessa fase, para que avance e que a ficha realmente caia e que o ciclo se complete. Então é muito, muito importante ficar atenta aos comportamentos da fase da raiva.